Povo de Deus, primeira semana da Quaresma, terça-feira. Nós estamos aqui com a leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, neste 23 de fevereiro de 2021. Vai dizer assim: Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, essa leitura do profeta Isaías, esses 2 versículos, resumem aquilo que foi a vida de Jesus. Sim, porque lá em João capítulo 1, você pode ler todo o capítulo 1 de João, vai falar do verbo, ou seja, da palavra, a palavra que está desde o princípio, que é Deus, e que por meio dela tudo foi feito, sem ela nada foi feito. Essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, de maneira sublime, essa palavra que o profeta fala é o próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus encarnada. E de fato, Jesus veio, irrigou e fecundou a terra do coração dos homens. Fez germinar e dar a semente do amor, da vida nova, para uma vida cheia de doações, de renúncia, sim, porque Ele ensina isso para nós. E na Quaresma a gente vai aprofundando essa vida penitencial que é necessária. A palavra de Deus que saiu da boca do Pai veio, realizou a sua vontade, não voltou vazio, mas produziu muitos e muitos frutos. Nós somos frutos dessa palavra de Deus, da doação dessa palavra, que é o próprio Jesus. Em outras traduções vai dizer o pão, a alimentação seria o pão, o pão que foi dado para alimentar. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Ele que se deu por nós. Ele que veio fazer em tudo a vontade do Pai. Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. É Jesus essa palavra. Como essa palavra tem produzido frutos na minha vida. Eu tenho acolhido essa palavra, eu tenho permitido que essa semente germine e que me alimente. Nós possamos nos perguntar assim, diante dessa palavra que é o próprio Cristo Jesus, essa terra que foi irrigada, que foi fecundada, é a terra do meu coração. Tenho que pedir essa graça para Deus, porque essa palavra que vem falar conosco no Evangelho, em Mateus capítulo 6, versículos de 7 a 15, onde vai dizer: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos a palavra: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Isso aqui é bem interessante, vai na mesma linha de outros evangelhos de dias atrás, onde nós falamos, e você pode procurar aqui na nossa lista aqui no YouTube. Essa pregação é colocada primeiramente no YouTube, onde nós chamamos para o cuidado quando for orar, quando for jejuar. E aqui Jesus diz: cuidado para não multiplicar as palavras, não usei muitas palavras. Então eu tenho que rezar pouco, tem que ser uma oração bem mesmo assim, uma frase só, uma coisinha bem simples, só o Pai Nosso acabou, já que Jesus ensinou o Pai Nosso. É isso que Jesus está falando. Continue a leitura. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos, ou seja, da forma pagã. Os pagãos, eles tinham suas crenças, e eles tinham seus ritos, e muitas vezes eles usavam muitas palavras, multiplicavam as palavras, pensando que seriam ouvidos por força disso. Eles tinham muito aquela questão de forçar a Deus a fazer alguma coisa. Nós cristãos não somos assim. Nós sabemos que
quando Deus escuta a nossa oração, e Ele escuta a nossa oração, o Senhor está sempre conosco. Escutar não é a mesma coisa de fazer o que a gente quer, né? Mas enfim, Deus escuta a nossa oração não por força das nossas palavras, não porque a gente reza bonito, porque a gente faz assim assado. Ele faz isso por pura graça e misericórdia. É por méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, não nós. Se nós temos isso, certeza disso, a gente pode falar à vontade. Aliás, devemos conversar mais com Deus. A gente passa às vezes horas falando com as pessoas, horas em WhatsApp, horas em Instagram. Por que não horas conversando com o nosso melhor amigo, que é Jesus? Então a gente tem que entender bem isso. Não pode multiplicar as palavras, usar muitas palavras como fazem os pagãos, achando que por isso é que Deus vai ouvir. Se eu falar pouco, Deus não vai ouvir. Não. Deus nos escuta por pura graça e misericórdia, independente do que nós possamos fazer. Tanto é que ele vai dizer no versículo 8, não sejais como eles, não os imiteis, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Deus já sabe. Então, não é mérito meu, é dele, é graça dele. Então, por que a gente reza? Por que a gente fala? Se Deus já sabe. Eu não vou falar não. Tem gente que cai nesse erro, né? Não vou rezar porque Deus já sabe. Está escrito na palavra. Ele já sabe, então não vou falar. Meu irmão, minha irmã, a oração é para mudar o coração. Não de Deus. Não precisa ser mudado, porque é perfeito. Mas o seu coração. A oração, ela transforma a nossa vida. Quem reza muito se salva. Quem não reza não se salva. Porque a oração nos leva à conversão. Ninguém se converte se não reza. Então nós precisamos orar para tocar o nosso coração. Certo? Então vejam que inicia a leitura do Evangelho com duas ordens de Deus. Não useis muitas palavras, não sejais como eles. Duas ordens assim no negativo. Né? Não multipliqueis as palavras, não os imiteis. Temos que rezar, orar como cristãos. E sabe que é Deus, na sua misericórdia, nos méritos de Jesus Cristo, que escuta a nossa oração. E ela transforma o meu coração, o coração de quem reza, do orante. E aí Jesus vai ensinar a partir do versículo 9. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Perceba, amados, que na oração do Pai Nosso que Jesus ensina não tem um amém, né? É interessante, não tem. O amém não faz parte da oração do Pai Nosso. Foi colocado depois. Uma dica, estude o Pai Nosso no Catecismo da Igreja Católica. É por isso que na missa não tem um amém. Também ali, livrar-nos do mal, não tem um amém. Certo? Depois continua o restante da oração, porque tem outra forma também que o Pai Nosso está na Bíblia. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas aqui nesse texto de Mateus, a oração do Pai Nosso você vai estudar depois no Catecismo. O que eu gostaria de destacar para nós é o que Jesus fala, versículo 14, versículo 15. Nós iniciamos essa leitura com ordens de Deus, duas ordens de Deus. Agora nós temos uma promessa do Senhor. Duas promessas sobre o mesmo tema, né? Se nós perdoarmos as pessoas pelas faltas que elas cometeram conosco, Deus também nos perdoará. Se nós não perdoarmos, Deus tampouco nos perdoará. Veja como Jesus coloca que é a condição do perdão. Quer ser perdoado? Então perdoe. Perdoe os irmãos para ser perdoado. A oração do Pai Nosso é a oração que nos leva a um compromisso. Por isso, a oração nos converte. Nós precisamos viver o que nós rezamos. Rezar o que nós vivemos. Normalmente, a direção é essa. A gente reza primeiro para viver. Porque a oração vai dar força para a gente. Precisamos, amados, ter uma vida de oração. Para que possamos alcançar essas virtudes, essas realidades
de perdoar toda e qualquer ofensa contra nós, de amar verdadeiramente. É Jesus, a palavra de Deus, que nos ensina. Esse é o fruto que Ele espera de cada um de nós. E a palavra de Deus não retorna ao Pai sem dar os frutos, sem produzir aquilo pelo qual ela foi de fato enviada, sem cumprir a sua missão. Jesus cumpriu a sua. Nós somos chamados a cumprir a nossa missão também. E que nós possamos rezar com o Salmo de hoje, o Salmo 33. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. Está angustiado, irmão? Reza, ore. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De fato, amados, o Senhor escuta a nossa oração. O Senhor está perto de nós, não está distante. Contemplai a sua face, alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Assim, quanta infelicidade na vida de pecado. Pecado que nos leva a ter vergonha de Deus, da presença de Deus, como Adão e Eva tiveram medo, vergonha. Nós temos vergonha de Deus, que nos achamos indignos, de fato somos. Mas Deus nos escuta, escuta a nossa oração. Ele vem nos libertar desta angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Alegrai-vos. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Para da terra apagar a sua lembrança. Amados, a bondade ela é recompensada por Deus, sim. Mas a maldade também é. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado Ele está perto e conforta o espírito abatido. Se aproxime de Deus. Seja justo, uma qualidade grandiosa, uma das maiores qualidades bíblicas é a pessoa ser justo. E que nós lembramos de São José, o justo. Homem justo, homem de Deus, que vive a justiça divina. Possamos ter a imagem de São José sempre em nossa memória. Aquele que confiou no Senhor, que protegeu o Senhor, que foi obediente ao Senhor. Que possamos ser homens e mulheres justos como São José foi. Neste ano de São José, possamos pedir a sua intercessão sobre nós. Se teu coração está atribulado, meu irmão, Ele está perto. É o Senhor quem conforta um espírito abatido. Sim, nós queremos rezar mais. Queremos estar mais na tua presença. Faça a tua oração, irmão. Agora faça a tua oração. É você e Deus. Conversa com Ele. Conversa com Jesus. Ele é teu melhor amigo. Que Deus abençoe a você e a sua família.